Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o Espírito Santo. Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter visto, até mesmo na série Paulo o Apóstolo, mencionar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como que você consegue ter o Espírito Santo? O que é preciso para ter o Espírito Santo? E como que você sabe se você tem o Espírito Santo? Bom, primeiramente, o Espírito Santo é Deus. É o Espírito Santo. Então, não é espírito do homem, não é espírito maligno, é Espírito Santo. É o Espírito do Santo, de Deus, que é como se você tivesse Deus em você, né? Por exemplo, se eu desse o meu espírito para você, então você ia ter a Cristiane dentro de você, porque o espírito é a pessoa, a razão da pessoa, a forma como a pessoa vê, a forma, a inteligência da pessoa, como que ela lida com tudo, é o espírito. Então, imagina você ter Deus dentro de você. Quando Jesus ele falava sobre o Espírito Santo lá em João capítulo 14, muito bacana esse capítulo aqui, que você, se você gostaria, se você quiser, você pode ler na sua Bíblia. João 14, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Ele fala assim: eu rogarei ao Pai, lá no versículo 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Porque até então, Jesus era o Consolador, Jesus que dava uma palavra para os discípulos, Jesus que curava, libertava, ensinava, tudo era Jesus. Mas Jesus estava aqui nesse momento para dar a sua vida por nós. E os discípulos, as pessoas iam ficar sós, né? Porque ele estava lá pagando pelos nossos pecados, só que ele ia embora, Então, Jesus está falando aqui, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade. Então, ele chama o Espírito Santo, o Espírito de verdade, né? Ou seja, o Espírito Santo, ele é a verdade. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a verdade. Nunca mais ela anda na escuridão, nunca mais ela é enganada, nunca mais ela é levada pelas influências desse mundo, pelas modinhas. Não, ela agora tem a verdade dentro dela. E quando você tem a verdade dentro de você, ninguém mais te engana, ninguém pode mais te enganar, né? E ele fala, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, porque Jesus, ele tinha o Espírito Santo. Então, ele mostrou naqueles 3 anos e meio para os seus discípulos o que era ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quando você lê os evangelhos, você vê ali a Jesus, como que Jesus reage às provocações, às pessoas diferentes, que têm pensamentos diferentes, às pessoas que não entendiam nada, as pessoas que só se aproveitavam dele. Ele tinha um espírito diferente porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade estava nele. E ele disse assim, olha, vocês conhecem ele porque vocês veem em mim, mas ele vai estar em vocês. Então, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, o Espírito Santo é Jesus, é Deus em nós. Esse é o Espírito Santo. Não é um espírito que você pode dizer assim, eu tenho, simplesmente, né? Porque tem que haver uma mudança drástica de quem você é. Imagina você ter o Espírito de Deus dentro de você. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso porque ele vem com o fruto do Espírito, né? Então, ele dá para você a certeza e ele também confirma que você é de Deus, através do Espírito, através do fruto do Espírito. Então,
você pode ver lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe Jesus dentro dela, o Espírito Santo dentro dela, ela tem o fruto do Espírito, que é, aí você vê aqui nesse versículo, como que é essa pessoa é assim, tá? Então, ela é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, veja que a pessoa, ela é um equilíbrio de muitas coisas boas. Ela tem tudo de bom, ela tem tudo que ela precisa para ser uma ótima esposa, um ótimo patrão ou funcionário, um ótimo filho, uma ótima mãe, uma ótima pessoa, né, nesse mundo. Ela tem tudo que você espera de uma pessoa assim agradável, né? Mas muitas pessoas falam assim, eu tenho Espírito Santo porque eu sou uma pessoa assim, eu amo, eu tenho alegria, eu sou paciente e tal. Só que esse fruto aqui, esses frutos, você só sabe se você tem quando você passa por uma situação em que eles são provados. Então, por exemplo, você diz que você ama. Aí, alguém erra com você, alguém erra feio com você, sabe? Alguém te trai. E aí, você tem que amar. Ou seja, você tem que perdoar aquela pessoa. E aí você não consegue. Você não perdoa. Então, você não tem esse espírito aqui. Porque quem tem o Espírito Santo, perdoa. Por quê? Porque é amor. Não tem como manter uma mágoa, porque ela é amor. Como que você mantém mágoa e amor no mesmo lugar? Não dá. Ou você ama ou você odeia. Então, muitas pessoas dizem ter o Espírito Santo, mas na hora que precisam do fruto do Espírito Santo, na hora que deveriam provar que ele está nelas, elas não têm, porque não tem fruto. Então, por isso, você deve ser sincera com Deus. Talvez você tenha sido uma pessoa que tem falado por aí, eu tenho Espírito Santo, eu tenho Espírito Santo, eu tenho Espírito Santo, porque você talvez tenha um título na igreja, você tem uma reputação, né? Mas se você manter essa farsa, você nunca vai ter o Espírito de Deus em você. Você nunca vai ter esse prazer de tê-lo dentro de você. Porque é um prazer. E outra coisa, não é só prazer não. A gente precisa muito dele. Porque olha só, quando fala lá de temperança, né? Perseverança, equilíbrio, fé, a gente está chegando nos últimos dias, né? Jesus está voltando. E se você não tem o Espírito Santo, será que você vai aguentar? Você vai ter essa fé? Você vai ter essa temperança? Você vai ter esse domínio próprio? Você vai conseguir ter longanimidade? Você vai conseguir ter paz no mundo de guerra? Você vai conseguir? Não, porque sem o Espírito Santo não é possível. Nós estamos sós com o nosso espírito, que é fraco. Mas o Espírito Santo, ele nos dá tudo o que a gente precisa para esses últimos dias. Tudo o que a gente precisa para sofrer perseguições, traições, pessoas nos magoando e nós perdoarmos elas. Por quê? Porque nós temos o amor dentro de nós. Então o Espírito Santo, ele nos blinda de tudo que acontece ao nosso redor. Ele nos fortalece, ele nos consola. Quando nós perdemos alguém, ele nos consola. Nós não ficamos de luto. Nós não ficamos de luto porque o Espírito Santo é consolador. Nós consolamos outras pessoas. Então, veja se você tem o Espírito Santo. Se você não tem, você precisa buscar. Você precisa se entregar. Ele não vai vir porque você não tem. Não. Ele vem sobre aquelas pessoas que se entregam 100% para Deus. Aquelas pessoas que
não retêm nada de Deus, que dão suas vidas para Ele e que não ficam entre o mundo e o reino de Deus. Não, elas aceitam, elas se entregam sem medo, sem vergonha, sem restrições, sem limites, sem, sabe, condições. Elas se entregam para Deus, elas se arrependem dos seus pecados e elas se entregam para Deus. Então Deus vem e se entrega para elas também. Hoje é um ótimo dia para você fazer isso. Vá em uma igreja universal próxima de você e faça isso no altar. E Deus vai vir sobre você e você vai ter o prazer de tê-lo dentro de você. Deus abençoe a todos.